Irmãos, continuamos com a nossa campanha de mordomia cristã. E o tema de hoje, eu sei que é um tema controverso, dízimo dele e para ele. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz que toda a Escritura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é divinamente inspirada, é palavra de Deus, e é proveitosa para corrigir, para ensinar, para instruir, com o propósito de que o homem de Deus ou a mulher de Deus sejam perfeitos e preparados para toda boa obra. Então, irmãos, não podemos riscar nem jogar fora nada do que está aqui. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse 22, seu último versículo. Tudo é palavra de Deus. Então, Malaquias 3,10 também é palavra de Deus. E é proveitoso para corrigir, para ensinar, para instruir. E será o texto que vamos usar como base para a mensagem de hoje. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então, hoje eu quero pregar sobre um assunto que não pode faltar numa série sobre mordomia cristã. Porque, sem dúvida alguma, o ato de dizimar com fidelidade faz parte da boa mordomia cristã. Todo bom mordomo é dizimista. Todo bom mordomo. Todavia, eu sei que esse é um assunto que causa inquietação em algumas pessoas, e por isso há pastores que até se sentem constrangidos em pregar sobre ele. Eu mesmo, irmãos, preferiria não ter que pregar sobre esse assunto. Mas como toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, aí eu sinto-me obrigado a pregar. Porque eu tenho que ser também um bom mordomo da palavra de Deus. E um bom mordomo da palavra de Deus ensina tudo o que está na palavra de Deus. Lembro-me de um pastor, amigo meu, lá no Brasil, que certa ocasião convidou-me para pregar em sua igreja sobre o dízimo, já que, segundo ele, sentia-se constrangido em pregar sobre este assunto. Ele dizia: pastor, eu não me sinto à vontade de pregar sobre o dízimo na minha igreja, vão pensar que eu só penso em dinheiro. Por que há esse constrangimento por parte de alguns pastores? Eu vou enumerar o que creio ser algumas razões. Número 1, muitos pastores temem ser rotulados como mercenários ou pastores do dinheiro, que só pensam em dinheiro. Muitos interpretam o dízimo como uma lei do Antigo Testamento. Está lá no Antigo Testamento, era para os judeus apenas, não é para nós. Estamos debaixo da graça, a nova aliança. Há também pastores que temem criar barreiras para novos visitantes, ou pessoas que ainda estão a iniciar na fé cristã, que podem ter algum preconceito, ou experiências anteriores negativas com igrejas a pedir dinheiro, então evitam pregar.
Alguns pastores podem ter testemunhado ou vivenciado abusos relacionados à pregação excessiva, manipuladora ou legalista sobre o dízimo em outros contextos. Eu mesmo já vi pregações assim, manipuladoras. Então optam por uma abordagem mais branda, ou pela omissão, para não repetir esses erros. Então alguns pastores evitam pregar para não ser confundido com esses. Mas também há aqueles que não são dizimistas. Eu conheço pastor que não é dizimista. Aí não prega sobre o dízimo. Ele mesmo não dá. Ele mesmo não dá. Mas, irmãos, como eu, particularmente, não tenho nenhuma dessas razões para deixar de pregar sobre o dízimo, e também nenhum constrangimento eu tenho, ao contrário, é um tema que está na Bíblia. Como já disse, Malaquias 3,10 não foi riscado da Bíblia, continua a ser palavra de Deus, foi para as pessoas da época de Malaquias, continua a ser para nós hoje. Então, desejo, com base nesse texto, apresentar 3 verdades importantes. A primeira, Deus nos dá um mandamento. É um mandamento. Qual é o mandamento? Dizimar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É um mandamento de Deus. Observe, irmãos, o verbo está no imperativo. Ele diz, trazei, é ordem, é imperativo. Então, é uma ordem que deve ser obedecida pelo povo de Deus. Não cabe discussão, mas muitos que são contra o dízimo, porque não querem dar, usam o argumento de que esse versículo está no Velho Testamento. E, portanto, não se aplica a nós que estamos na nova aliança. Inclusive, hoje, ao celebrar a ceia do Senhor, vamos falar sobre o novo pacto, a nova aliança no sangue de Jesus. E argumentam que se trata de uma lei e que agora estamos na época da graça. A graça, ela exige menos que a lei. Quando ouvimos esse argumento, devemos sempre lembrar, irmãos, de 2 simples palavras de Jesus que derrubam esse argumento. A primeira palavra de Jesus que derruba esse argumento está em Mateus 5,27. Que Jesus disse, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Quem disse ou quem ensinou os irmãos que nós não estamos mais debaixo da lei? Ele não veio destruir a lei. Não estamos debaixo da lei para a salvação. Aí sim, é por graça. Mas a obediência à lei continua. Deus disse, escreverei as minhas leis em vossos corações. Não mais em pedra, mas no coração. Então agora a motivação para cumprir a lei é outra. Eu continuo a cumprir a lei com outra motivação. Ela está aqui no meu coração. Então Jesus diz, não penseis que vim destruir a lei, não. Eu vim cumprir. No dízimo, como expressão de reconhecimento da propriedade de Deus e de nossa dependência dele, porque é isso o que declaramos quando estamos a dizimar, que nós somos, que reconhecemos que tudo é de Deus, tudo é dele, e que nós também dependemos dele. Então, no dízimo está intrinsecamente ligado um princípio eterno que Jesus veio cumprir em seu sentido mais profundo. Ele não eliminou o mandamento de dar, mas o revestiu de um propósito ainda maior do que o da lei.
Agora eu dou motivado pelo amor e pela gratidão que a nova aliança proporciona. A nova aliança cria em mim um amor, uma gratidão e que eu vou dar. Não menos. Não menos. Na antiga aliança, a motivação para dar era o medo de ser castigado, repreender o devorador, era a obrigação. Na nova aliança, não. A motivação do crente é o amor e a gratidão a Deus, porque tudo é dele, vem dele e é para ele. Por isso, irmãos, que Paulo diz que Deus ama ao que dá com alegria. Não por medo ou por mera obrigação. Nós não queremos aqui na nossa igreja que ninguém contribua por medo, por pressão, por obrigação. É com alegria, motivado pelo amor, pela gratidão. A segunda palavra demolidora desse argumento de que a prática do dízimo é do Velho Testamento e, portanto, não estamos mais sob esta orientação, está lá em Mateus. Já foi lido. Mateus 5:20. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder, observe, irmãos, a graça nos faz exceder, não fazer menos. Não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui Jesus não está a diminuir a justiça da lei, mas a elevar o padrão. Nós que estamos debaixo da graça temos que fazer mais do que os fariseus faziam, obrigado pela lei, tem que exceder. Os fariseus eram meticulosos no cumprimento da lei, inclusive do dízimo, davam o dízimo de tudo. Aí Jesus diz, se a vossa justiça não exceder a desses fariseus aí, Jesus repreendeu os fariseus em outra passagem, não por dizimarem, mas por fazê-lo de forma hipócrita, legalista, a negligenciar a justiça, a misericórdia e o amor, que também estavam na lei. Também estavam na lei. Mateus 23:23, Jesus diz assim para eles, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, quer dizer, de tudo. E tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Observar, irmãos, também está na lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer. Que coisas? Justiça, misericórdia e fé. Deveis fazer. Sem omitir aquelas. Quais são aquelas? Os dízimos que eles davam de tudo. Perceberam? Observem que Jesus não os censura por dar o dízimo. Jesus os censura por desprezarem a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas, sem omitir aquelas. Deveriam cumprir o preceito legal da justiça, da misericórdia e da fé, mas sem omitir a prática legal do dízimo. Porque ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Jesus não abole o dízimo, ao contrário. Ao dizer sem omitir aquelas, isto é, os dízimos que davam de tudo, Jesus está a referendar a prática do dízimo.
As pessoas, quando não querem dar, encontram argumentos, né? Eu já ouvi o seguinte argumento: pastor, ali Jesus estava a falar para os fariseus. Era para os fariseus exclusivamente. Esse é um argumento sem qualquer lógica. Porque o que serve para os fariseus, que veio de Jesus, serve para a gente também. É palavra de Cristo. Senão terei que dizer que praticar a justiça, a misericórdia e a fé também era somente para os fariseus, porque ele estava a falar com os fariseus. Está no mesmo contexto. Mas, ainda que consideremos que essas pessoas têm razão, que a questão de não omitir o dízimo era somente para os fariseus têm que fazer isso. Então vamos ver outra vez o que Jesus nos diz lá em Mateus 5:20. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu concordo, aquilo ali era para os fariseus. Para nós é mais do que os fariseus. Tem que exceder. Jesus não abaixou o nível, ele elevou o nível. Era para os fariseus, sim, mas para nós é mais, tem que exceder, não é menos. Não é o que eu coloco no meu coração. Pastor, mas Paulo disse isso, não em relação ao dízimo. Há que saber interpretar a Bíblia, estudar a Bíblia. Ali Paulo estava recoletando uma oferta para ajudar os crentes pobres da Judéia. Como a gente faz aqui, campanha para missões, para ação social. Aí sim, essa oferta é segundo o seu coração. Dízimo não, é segundo o que Deus mandou. É mandamento do Senhor. Observe então que o que Jesus exige de seus seguidores na nova aliança não é menos do que a lei exigia. Ao contrário, ele exige mais. Mais. Uma justiça que excede a dos fariseus implica numa obediência que vai além da letra, a tocar o espírito e a intenção. Se o dízimo era um mandamento da lei, Jesus veio cumpri-la e exigir uma justiça que excede a lei. Então seria um contrassenso sugerir que agora, na graça, somos chamados a dar menos, ou com uma motivação menos pura do que a obediência a um mandamento claro e direto. Irmãos, a graça nos capacita a cumprir esses princípios com o coração transformado, motivados pelo amor, não pelo temor, ou pela imposição legalista, a elevar o ato de dar a um patamar de adoração, e não de mera obrigação ou transação. O ato de dar, irmãos, faz parte do culto. Honra ao Senhor com os teus bens. É honrar a Deus. Não é obrigação. Segunda verdade que eu encontro nesse texto é que Deus nos mostra o propósito do dízimo. Qual é o propósito? Sustento da sua obra. Ele diz, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento. Que casa é essa? A que Malaquias faz referência. Na época de Malaquias se referia ao Templo de Jerusalém, que era considerado o lugar onde a glória e a presença de Deus habitavam de forma especial. Era o centro de adoração da vida religiosa de Israel. Então era ali que ele devia entregar o dízimo, no templo. E os dízimos tinham 3 destinos principais, ou 3 destinações principais. Primeiro, o sustento dos sacerdotes e levitas. Os irmãos sabem que os levitas, da tribo de Levi, quando Deus repartiu Canaã, a terra prometida, com os judeus, os levitas não receberam nenhuma terra, nenhum lote, nem nada.
Porque Deus os separou para o trabalho exclusivo no templo, para o trabalho sacerdotal, levítico. Então Deus disse: eu quero vocês ocupados com a minha obra, com o meu serviço. De que iriam viver? Iriam viver os dízimos das outras tribos, que receberam terras. Então eles não possuíam terras para cultivar, mas dedicavam suas vidas exclusivamente ao serviço do templo, ao ensino da lei. Então esse era o primeiro propósito, o sustento dos trabalhadores da obra. Naquela época, sacerdotes e levitas. Segundo propósito, a manutenção do próprio templo e de seus serviços, sacrifícios, festas, para que haja mantimento na minha casa. Eles que tinham que sustentar as atividades do templo, a manutenção do templo. E o terceiro propósito era a ação social da época, que era provisão para viúvas, órfãos e estrangeiros que também recebiam apoio das ofertas e dos dízimos. Então, esses eram os três propósitos principais: sustento dos sacerdotes e levitas, manutenção do templo e a provisão das viúvas, órfãos e estrangeiros. Agora, como podemos aplicar esse princípio para hoje? Como vamos aplicar? Embora não tenhamos um templo físico como o de Jerusalém, o princípio permanece até hoje. Paulo ensina isso aos Coríntios. A minha casa, que Deus diz, casa de Deus, hoje é vista primariamente como o quê? A igreja local, a congregação dos crentes. É certo que eu sou o templo do Espírito Santo, mas também essa casa aqui é consagrada ao Senhor. É casa de Deus, sim, que é consagrada ao culto, ao serviço ao Senhor. Então, a minha casa, no caso hoje, é a igreja local, que eu sou membro. O mantimento são os recursos financeiros para sustentar a obra da igreja. Precisamos de recursos financeiros, irmãos, para os vários ministérios, para o sustento desta casa. Os irmãos têm luz, chegar aqui o templo limpo, casa de banho limpa, tudo limpo. Tudo isso tem um custo. Os ministérios têm um custo. E o mantimento são os recursos financeiros necessários para sustentar a obra da igreja. O sustento dos obreiros, a manutenção do templo físico, programas sociais, missões, evangelismo, discipulado e todas as atividades que visam glorificar a Deus e expandir o seu reino. Então, a minha casa é a igreja local. Mantimento é o sustento da obra. E a casa do tesouro seria, então, a tesouraria da igreja local. Da igreja que sou membro. E como membro tenho o dever de contribuir, a responsabilidade de contribuir para o sustento das atividades, ministérios, necessidades e obrigações da minha igreja local. Eu tenho esse dever como membro. Lembro-me de uma experiência que tive no Peru. Um irmão que era membro de outra igreja. A esposa dele e as 3 filhas eram membros da minha igreja, mas ele não, ele era membro de outra igreja. E certo dia ele procurou-me para entregar o seu dízimo, o dízimo dele, não da esposa e das filhas, dele. Eu disse: mas meu irmão, o seu dízimo é na sua igreja, não é aqui. Ah, não, mas eu não concordo com o pastor lá,
eu não concordo com a administração da igreja, então quero dar o meu dízimo aqui. E o dízimo dele não era pouco não, irmãos. Era um bom dízimo, ele era engenheiro de Minas, tinha um bom dízimo. Mas não aceitei. Não aceitei e disse-lhe duas coisas. Primeiro, irmãos, o fato de o irmão não concordar com o pastor e com a forma da igreja administrar os recursos não significa que o irmão esteja certo. Não significa. Pode ser o contrário. E o que certamente era o mais provável. E, em segundo lugar, o seu compromisso é com a igreja em que o irmão é membro. Se não queres mais contribuir com a tua igreja, seja honesto e peça carta para outra igreja. O que vai ficar lá? E contribuir aqui? Eu não vou aceitar isso, irmão, não posso. Eu vou estar compactuando do seu erro. Porque quem faz isso é o mesmo que comeu o hambúrguer no McDonald's e querer pagar a conta no Burger King. Ou eu faço compra no Pingo Doce e vou pagar a conta no Auchan? Não pode. Eu tenho que pagar a conta onde eu como. Né? Ou eu sou sócio de um clube e quero pagar mensalidade no outro? Não. E finalmente lhe disse, o irmão vai desculpar-me, mas não posso aceitar o seu dízimo, porque senão estarei a compactuar do teu erro. O seu dízimo pertence à igreja em que o irmão é membro, porque o seu dízimo nem seu é de Deus. E Deus diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, a tesouraria da igreja. Claro que esse irmão ficou chateado comigo, mas aceitou o meu conselho. Ele mudou de igreja, não para mim, foi para outra, né? Melhor assim. Melhor assim. Terceiro lugar, irmãos, Deus nos dá uma promessa. Então, já vimos que o dízimo tem um propósito. A manutenção da obra de Deus, o sustento da obra de Deus, da igreja local. E terceiro, Deus nos dá uma promessa. Bênçãos sobre bênçãos. Nos dá um mandamento, trazei, nos diz qual é o propósito, para que haja mantimento na minha casa, e agora nos dá uma promessa, bênção sobre bênção. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Quem está a dizer isso? Malaquias? Malaquias é apenas o transmissor da promessa. Quem está a dizer é o próprio Deus, diz o Senhor dos Exércitos. É como se Deus estivesse a dizer, vocês duvidam da minha capacidade de suprir, duvidam da minha fidelidade, então obedeçam ao meu mandamento do dízimo, eu lhes mostrarei a minha fidelidade. De uma forma inegável. Fazei prova de mim. Aqui encontramos uma promessa, bênção sobre bênção. Entretanto, não devemos dar de forma alguma o dízimo como moeda de troca com Deus. Não é barganha. Nem um esquema de enriquecimento rápido, não é. Quando Deus diz que abrirá as janelas do céu, significa que removerá qualquer barreira ou obstáculo e liberará sua provisão de uma forma sobrenatural e abundante, muito além do que seria naturalmente esperado ou compreendido. Naqueles tempos seriam colheitas abundantes, os celeiros ficariam abarrotados de cereais, currais cheios de gado e ovelhas, as parreiras cheias de uvas. Eu trabalhei numa aldeia lá no Peru, na região andina dos Quechuas, não tinham dinheiro. A moeda de troca era
o milho, a espiga de milho. Eles pagavam tudo com milho, uma espiga, duas espigas, e davam o dízimo em milho, porque era o que eles tinham. Uma espiga, duas espigas, 10 espigas, dependendo da colheita. E Deus disse que teriam tantas coisas que até sobraria para partilhar. Para nosso contexto hoje, são bênçãos espirituais. Em primeiro lugar, paz, alegria, comunhão. Também bênçãos relacionais que se evidenciam na harmonia familiar, amizades gratificantes, restauração de relacionamentos. E também bênçãos materiais que chegarão à nossa vida e na nossa família, que farão que não sintamos nenhuma tristeza ou temor em dizimar. Terão tantas bênçãos para a nossa realidade que sentiremos que tudo vem de Deus e que realmente vale a pena contribuir por meio da minha igreja local para o sustento e o avanço da obra de Deus neste mundo. Irmãos, para concluir, ao honrarmos a Deus com nossa fidelidade, convidamos o Senhor dos Exércitos a abrir as janelas do céu, a derramar uma bênção que transborda em paz, alegria, sabedoria, recursos materiais e fortalece nossos relacionamentos, provando que de fato tudo é dele e para ele. Eu vou concluir rapidamente, irmãos, a compartilhar uma experiência que eu já contei aqui na igreja, mas eu quero repetir, que eu tive com um irmão no ano de 1988, eu ainda era seminarista. E eu dirigi uma campanha de mordomia cristã, só que naquela época era mordomia total, que era mordomia de tudo, na igreja que eu atuava como seminarista. O irmão Enoque, ele era atuante na igreja, líder, mas tinha dificuldade, não dava o dízimo. Realizamos aquela campanha com a mesma ênfase que estamos a dar aqui. 6 meses, aquele irmão sempre vivia em dificuldade financeira, estava sempre desempregado, o ordenado acabava antes do mês acabar, com dívidas. Depois da campanha, aquele irmão decidiu fazer prova. Porque, irmãos, esse é o único texto da Bíblia que Deus permite que façamos prova. Ele diz, fazei prova de mim. E ele decidiu provar e passou a dar o dízimo. Cerca de 6 meses depois, eu encontrei na rua, aquele irmão me abraçou, mas me deu um abraço. O seu Enoque hoje já está no céu. Mas ele me deu um abraço e disse, irmão Ricardo, muito obrigado por aquela campanha, porque ali eu me converti ao dízimo e a minha vida mudou. Eu vivia desempregado, hoje estou num emprego fixo, tenho um bom ordenado. Graças a Deus, tenho tudo que é necessário para sustentar a minha família. Aquele irmão foi fiel a Deus. Ele provou da fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel. Quando ele diz, fazei prova de mim, pode fazer. Que estarás a convidar Deus para abrir as janelas do céu. Todo mês eu convido Deus. Deus, aqui está meu dízimo. É um convite para o Senhor abrir as janelas. Assim é. Porque tudo é dele e para ele. Amém? Amém.